7. Mateus capítulo 7. Muito bem. Então estamos lá numa nova secção, que é a última parte do Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus. Esse famoso e maravilhoso sermão de Jesus é um sermão para crentes. E uma vez mais devemos lembrar a profundidade do sermão de Jesus, a grandeza desta mensagem, o caráter desta mensagem que nos investiga, que nos perscruta e põe a nu aquilo que vai no nosso coração, aquilo que nós somos. Arranca tudo do nosso íntimo. E temos de ter sempre presente aqui que temos um relacionamento que é vital com o nosso Deus. Vivemos na presença do nosso Pai que está nos céus, como Jesus repetiu muito no capítulo 6. E agora, capítulo 7, Jesus de início vai voltar-se para o relacionamento com outros irmãos. O nosso relacionamento com o nosso próximo, com os outros. Sem esquecer uma verdade que Jesus aqui também nos deixa, que estamos neste mundo a viver na presença de Deus, estamos numa peregrinação, a caminho do nosso encontro com o Pai Celestial na glória, e haveremos de estar com Ele e receber as bênçãos celestiais e também prestar-lhe contas da vida que vivemos aqui. Versículos 1 a 5, que vimos no domingo, o Senhor advertiu-nos sobre uma atitude e deixou-nos o mandamento: não julgueis, para que não sejais julgados. Não devemos ter um espírito crítico, um espírito de censura destrutiva para com o nosso próximo. Depois, neste tema, a segunda lição que Jesus nos deixa está aí no versículo 6. Daí o tema da nossa mensagem, os relacionamentos com as outras pessoas, cães e porcos. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Ora, agora aqui Jesus vai nos mostrar a importância de sermos cuidadosos, muito criteriosos, quanto à pessoa com quem falamos sobre os assuntos espirituais, sobre o nosso testemunho do Evangelho aos outros. E, ao encerrar este tema do relacionamento com os outros, Jesus faz aqui uma afirmação forte que até parece chocante, que até abala os nossos corações. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. E Jesus continua a falar do nosso relacionamento com os outros. O que é que Jesus quer dizer com estas palavras? Nosso Senhor agora quer ensinar-nos e quer mostrar-nos, com estas palavras fortes, o enorme valor da palavra de Deus. E que nós temos a responsabilidade e temos o dever de a preservar, cuidar da palavra de Deus e de respeitá-la. Esta é a palavra de Deus. Portanto, em primeiro lugar, Jesus quer nos mostrar o valor da mensagem cristã. Jesus fala aqui no versículo 6, fala das coisas santas e das vossas pérolas.
que é que serão estas coisas santas e estas pérolas? Jesus está aqui a referir-se à palavra de Deus, à verdade que nós temos na palavra de Deus, à verdade do Evangelho. Jesus está a falar das Escrituras, da pregação cristã que nós devemos apresentar aos incrédulos. E esta palavra de Deus, ela é santa e ela é como uma valiosa pérola. E o que é que nós fazemos com as coisas que são muito preciosas para nós? Nós temos o maior cuidado com as coisas que são preciosas. E depois Jesus fala aqui no versículo 6, fala de dar, não deis, e fala de deitar. Isto refere-se aqui ao entregar, ao levar, ao semear a palavra de Deus. E aqui ele diz, não deis essa preciosidade, não deiteis essa preciosidade, que é santa, que é como uma pérola, aos porcos e aos cães. Portanto, o que é que Jesus quer, a quem Jesus se quer referir aqui? Que tipo de pessoa é essa que pode ser descrita como cães e porcos? Esta é uma palavra de Jesus um bocado forte. É até fora do comum, é até assim extraordinária. Naquele tempo, o cão não era o animal que é hoje. Hoje é um animal de estimação, que nos faz companhia, agradável. Mas naquele tempo o cão não era esse animal de estimação que hoje o mundo acarinha. O cão, no meio da nação de Israel e noutras ali na região, o cão era feroz, era meio selvagem, andava atrás do lixo. O porco, segundo a lei de Moisés, era um animal que era considerado imundo. Aliás, o povo de Israel estava proibido de comer carne de porco. Olha, o apóstolo Pedro usou a mesma ilustração sobre pessoas que ouviram a palavra de Deus, começaram a mudar as suas vidas, mas depois recuaram. E temos isso em 2 Pedro 2,22. Pedro diz que essas pessoas, ele diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espujadouro de lama. Então, por que é que Jesus usou estes dois vocábulos, cães e porcos? Para nós reconhecermos certo tipo, um género de pessoas no tocante à sua reação, à sua atitude, à apresentação da verdade da palavra de Deus. Não deis aos cães, não deiteis aos porcos. Então, será que esta deve ser a atitude do crente hoje, em relação àquele que ainda não é crente, que está fora do reino de Deus? Não devemos olhar para isto assim, dessa maneira, porque o próprio Senhor Jesus Cristo saiu a levar a palavra de Deus aos descrentes, enviou os seus discípulos e apóstolos para lhes anunciar o Evangelho. Deus enviou o seu Espírito Santo à Igreja para que ela testifique da palavra de Deus àqueles que estão perdidos, àqueles que são ainda incrédulos. Portanto, o que é que significam estas palavras de Jesus tão fortes? Nós precisamos ser cuidadosos, mas também não podemos ignorar aquilo que Jesus está aqui a dizer, porque é realmente forte. Como é que se deve apresentar a verdade bíblica, a pregação, o testemunho, o evangelismo? Jesus alerta-nos aqui para nós sermos sábios. Sábios quando estamos a transmitir a palavra de Deus. A palavra de Deus é preciosa. Não temos dúvidas disso. E temos de a tratar com essa preciosidade.
E Jesus alerta-nos para nós sermos sábios, reconhecermos o tipo de pessoas com quem lidamos, em particular quando estamos a levar o Evangelho. E por estas ilustrações, o Senhor Jesus refere-se, sem dúvida, àqueles que ainda são incrédulos, cuja vida ainda não foi transformada espiritualmente. E devemos aprender e reconhecer os tipos de pessoas com quem nós lidamos e apresentamos a palavra de Deus. Vamos ver alguns exemplos de Jesus e dos apóstolos. Jesus, quando esteve na presença de Pilatos, Pilatos falou com Jesus e o Senhor falou com ele. O Senhor falou com Pilatos. Já quando Jesus foi levado a Herodes, que também esteve na presença de Jesus, Jesus não lhe disse absolutamente nada, porque o Senhor conhecia o coração de Herodes e a curiosidade dele, tinha apenas curiosidade por Jesus e era algo doentio. Paulo dizia, em 1 Coríntios 9:22, que nós nos devemos fazer tudo para todos. Temos que ver se vamos falar com um determinado tipo de pessoa, vamos tentar ser o mais parecido com ela, para vermos ali, termos pontes de diálogo, para podermos ter uma forma de falar com essa pessoa. Fez tudo para com todos, diz ele, para salvar alguns. Ele diz, fez-se como judeu para os judeus, para os que estão sem lei como se estivesse sem lei, para os fracos fez-se como se ele também fosse uma pessoa fraca, para poder, diz ele, para poder salvar alguns. Mas também devemos de ser sábios sobre o que oferecer então a cada tipo de pessoa. O que é apropriado para um, o que é melhor para o outro. Paulo recomendou assim a Tito, em Tito 3, 10 e 11. Ao homem herege, ao homem aquele a quem se apresenta a palavra de Deus e que a rejeita e que persiste em rebeldia e até naquelas coisas que são contra a palavra de Deus, diz, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, ou seja, depois de irmos uma vez e procurarmos explicar e ensinar e corrigir, e outra vez, diz, ora, depois de uma e outra evitam, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Olha, não desperdice mais a palavra de Deus com essa pessoa que quer permanecer na heresia, apesar de ser uma e outra vez admoestado. Não é fácil, mas é o que diz a palavra de Deus. O sábio Salomão, em Provérbios 9:8, não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie, repreenda o sábio e ele te amará. E de facto a palavra de Deus diz, e nós estudamos o livro de Judas, diz que nos últimos tempos surgirão muitos escarnecedores da palavra de Deus. Que são aqueles de quem nós falamos, do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo, que deu a sua vida, que veio ao mundo por nós, que escarnecem. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Jesus quer que nós percebamos que o Evangelho é uma preciosidade que não se pode dar, não se pode deitar para desperdiçar naquele que é rebelde, sistematicamente, e que o rejeita, que é um escarnecedor. Romanos 1:28, Paulo diz assim, olhem, e como eles, está a falar dos descrentes, não se importaram de ter conhecimento de Deus, nós falamos e voltamos a falar, não se importam, não querem saber de Deus, assim Deus os entregou, os abandonou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Este é o grande perigo de a pessoa ouvir a palavra de Deus e rejeita, e há uma altura que parece que já não é possível. Deus os entregou, Deus os abandonou um sentimento perverso, porque não se importaram deliberadamente de ter conhecimento de Deus. Pois, ter o máximo cuidado quanto à maneira como apresentamos a verdade de Deus.
Se nós atirarmos pérolas aos porcos, ao próprio animal, o que é que ele vai fazer? Um porco olha para uma pérola e nem para comer serve, é o que ele acha, não é? E diz, vai pisar as pérolas e vai despedaçá-las, aquilo não lhe dá valor nenhum, mas para nós é uma preciosidade. Quantas vezes certas pessoas blasfemaram e amaldiçoaram as valiosas verdades do Evangelho? Por exemplo, a mulher samaritana. Jesus pôde falar com ela de assuntos espirituais como adoração, porque ela estava receptiva. Apresentou-se ela como um Messias. E Jesus não pôde fazer nem fez isso antes, mas fez à mulher samaritana. Se calhar muitos pensariam que ela não merecia e ela tinha um coração que Jesus conhecia e foi a ela que o Senhor se apresentou como Messias. Ela não pisou a pérola que o Senhor lhe entregou. Ela viu o valor da mensagem de Jesus. Olhem, quando o Senhor Jesus chamou e comissionou os apóstolos na primeira missão evangelística deles, o Senhor advertiu-os de que em cada cidade em que eles entrassem, eles iriam encontrar pessoas receptivas, a que o Senhor chamou dignas, e iriam encontrar outras indignas. Está lá em Mateus 10, 11 a 16. Olhem o que Jesus diz. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno. E hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, deixa sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Aqui diz, vocês vão encontrar casas de paz dignas que vos vão receber, abençoem essa casa. Mas vão encontrar outros que não são dignos, que vão rejeitar e que não vão escutar a vossa palavra. E quando saírem, sacudam o pé dos vossos pés, vão ser julgados duramente, diz o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo e Barnabé, nas viagens missionárias, eles encontraram oposição à pregação em muitos lugares. Por exemplo, em Antioquia, da Pisídia, foram expulsos. E diz em Atos 3,51, e sacudiram contra eles o pó dos seus pés e partiram. Quase o mesmo aconteceu em Corinto, na segunda viagem missionária, em Atos 18, 5 e 6. Olhem o que diz a palavra de Deus. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedónia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo, mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Vocês não querem? Vou para outros que vão ouvir e vão aceitar. Em Roma, porque os líderes judeus rejeitaram o Evangelho, Paulo disse-lhes assim, em Atos 28, já no fim da sua vida, seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Portanto, voltando lá a Mateus 7, versículo 6, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Vejam a reação violenta que o Nosso Senhor diz que pode haver em relação à palavra. Olha, não é preciso ter cuidado na transmissão da palavra de Deus
não aconteça que as pisem com os pés, portanto, amesquinhem o Evangelho, a palavra de Deus, e voltando-se vos despedacem. Não é? É o que acontecia com o apóstolo Paulo. Portanto, Jesus fala aqui que cães e porcos, nas palavras de Jesus, podem ser não apenas certo tipo de descrentes, mas aqueles que já tiveram grande oportunidade de ouvir a palavra de Deus, oportunidade de aceitar as pérolas do Evangelho, mas terminantemente as rejeitam. E Jesus diz que persistir em oferecer o Evangelho a essas pessoas pode provocar esta atitude de rejeição com desprezo, com blasfémia ou até mesmo com violência, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Estamos a estudar a carta aos Tessalonicenses. Paulo pregou aos judeus, os judeus não ouviram, voltou-se para os gentios que creram, fundou a igreja, mas teve que fugir, senão seria morto pelos judeus ciumentos. Fugiu para Bereia, e em Bereia souberam que ele estava lá, perseguiram e ele teve que escapar de Bereia. Irmãos, só mesmo o poder e a capacitação do Espírito Santo pode levar o pecador a nascer de novo e a tornar-se um filho de Deus, dar valor à palavra do Evangelho, convertendo-se a Cristo. Em conclusão, irmãos, esta lição do versículo 6 é uma lição que não é fácil, pode ser peculiarmente difícil de usar até da maneira adequada. E aplicar esta mensagem de Jesus do versículo 6 requer de nós o quê? Sabedoria, a direção de Deus, oração. Jesus está-nos aqui a pedir sabedoria quando entregamos a palavra de Deus. É uma palavra preciosa, a palavra do Evangelho. Pensemos, irmãos, no quê? Nós vamos falar no precioso sangue de Cristo. Vamos a falar do precioso sangue de Cristo. Há alguém que ainda não é crente e o nosso testemunho não pode ser totalmente indiscriminado porque estamos a levar coisas santas de Deus, as pérolas do Evangelho. Se as pessoas tiverem muita oportunidade de ouvir a palavra de Deus, mas obstinadamente não a aceitarem e voltarem as costas a Cristo, então nós devemos ter sabedoria. Como é que vamos continuar a apresentar o Evangelho, a palavra de Deus, sem amesquinhar a palavra de Deus e não permitir que o Evangelho seja espezinhado? Eu já passei por essa experiência. Eu dei bom testemunho, todas as pessoas com quem eu trabalhei, testemunho de vida, testemunho de palavra. Aconteceu-me muitas vezes eu chegar ao local de trabalho, abria a gaveta da secretária e tinha revistas pornográficas abertas ali logo à minha frente. Portanto, era amesquinhar mesmo muito a palavra de Deus. Como crentes fiéis e que temos um peso no coração pelo evangelismo e pelos perdidos que precisam da salvação eterna, que só Cristo dá. Olhemos, por exemplo, para as palavras de Jesus, que ele disse no meio da missão evangelística dos 70. E estas palavras que eu vou ler aplicam-se. Nós que temos zelo por levar o Evangelho aos perdidos. E às vezes esquecemos que é isto que acontece. Jesus disse aos 70 que ele mandou a evangelizar: quem vos ouve a vós, a mim me ouve. Quando estamos a falar de Jesus e a pessoa ouve, não me está a ouvir a mim, nem a ti. Está a ouvir Jesus. Quem vos rejeita a vós, não te está a rejeitar a ti. A mim me rejeita. E quem me rejeita, diz Jesus, quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou, o Pai.
Portanto, somos instrumentos nas mãos de Deus. Quando nos aceitam, não é a nós, aceitam Jesus, aceitam o Pai. Quando nos rejeitam, é o mesmo. Recordemos, por exemplo, o eunuco que viajava pela Samaria, lia a palavra de Deus, mas não entendia. Filipe perguntou-lhe se ele entendia o que lia e ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Rogou Filipe que subisse e com ele se assentasse. Este é o exemplo de alguém que nós falamos. Eu quero saber mais. Quero saber mais. E convida, e está aberto, e está... É uma pessoa interessada. E quando a pessoa está interessada, mais lhe apresenta, mais lhe ensina. Mas também há o oposto. Ou seja, por outro lado, também temos outra lição, que é não podemos desistir das pessoas. Não é? Não podemos desistir das pessoas. Temos mau resultado, mas não vamos desistir. Temos que procurar manter o equilíbrio, porque estamos a falar da salvação das almas. Temos de amar os perdidos, temos de ter paciência com eles, temos de ter paciência que eles abram o seu coração. Temos de orar para que eles se voltem para Cristo. E este ensinamento de Jesus, aqui do versículo 6, requer essa sabedoria para nós avaliarmos até onde devemos ir, até onde vamos levar as coisas santas, as pérolas do Evangelho, para a salvação dos perdidos. O nosso dever cristão pede de facto sabedoria, pede oração. Por isso é um trabalho excepcional, mas é real, é verdadeiro. Sermos pacientes, perseverarmos com as pessoas, como Deus foi paciente e perseverou conosco. Amém.